Fala pessoal, beleza? Professor Flávio Barcelos aqui em mais uma aula do nosso projeto de aulas semanais da Cursol Energia Solar. E o tema da aula de hoje é um tema que está sendo muito questionado aí. O pessoal tem mandado muita mensagem no direct, me mandado muitos e-mails, me escrito e colocado, e até mesmo nas minhas turmas presenciais, vem sendo questionado o seguinte: professor, no ano de 2023 ainda vai ser viável instalar energia solar? Né? O que vai acontecer com a energia solar quando começar a ser cobrada a famosa taxa do sol, começarem a ser cobradas essas taxas, essas novas modificações que passaram a valer a partir do dia 6 de janeiro, né, de 2023. Então, na aula de hoje eu vou te falar que nem tudo é preocupante, né? Existem benefícios, existem formas, existem mecanismos, existem situações onde essa nova forma de cobrança, essas novas leis, a nova regulamentação aí da geração distribuída, elas podem inclusive até beneficiar alguns consumidores. Existem casos onde isso vai acontecer. Então, me acompanha aqui no meu computador, eu vou trazer para vocês todo esse conteúdo agora e eu preparei um materialzinho de aula para você ir acompanhando. Vamos lá! Beleza, galera? Então vamos ver como que a taxa do sol na energia solar, ela pode até, em algumas situações, ser benéfica, né? Nem tudo são, tem aquele ditado, nem tudo são flores, a gente vai falar aqui que nem tudo são espinhos nesse cenário aí, beleza? Então, vou aumentar aqui um pouquinho mais, para a gente ter um panorama melhor. Então tá, então vamos começar aqui, ó. O que é a taxa do sol? O que é essa que vem se falando tanto, né, ultimamente, essa taxação que começou a valer a partir agora do início de janeiro de 2023? Na verdade, a taxa do sol ela é uma tarifa sobre o uso da rede de distribuição. É a famosa TUSD, né? Tarifa uso do sistema de distribuição. Posso até já facilitar aqui, né? Sistema. É a famosa TUSD. Então, essa tarifa, ela procura remunerar a concessionária de energia por estar oferecendo os equipamentos dela, o sistema, e permitindo que a gente deixe a energia, vamos dizer assim, armazenada lá, deixe guardada lá durante o momento que você não precisa dela, para que você utilize durante o momento que você precisa dela. Exemplo, né? Você na sua casa, você sai de manhã para trabalhar, todo mundo, né, sai, seus filhos vão para a escola, a esposa vai trabalhar, todo mundo sai, a casa fica fechada, ou seja, praticamente não tem consumo nenhum, consumo muito pouquinho, só da geladeira que fica ligada lá, né, algum sistema que fica em stand-by, mas o consumo cai bastante. E você volta a usar a energia elétrica bastante à noite, quando todo mundo retorna para casa e precisa dessa energia. Só que se você tem um sistema gerando energia solar, ele só gera durante o dia. Essa energia que é gerada, ela não é consumida no momento, ela fica excedida. Então ela vai para a concessionária. A concessionária precisa, né, utilizar os equipamentos dela. Você precisa utilizar os cabos de energia, os transformadores, disjuntores, sistema de proteção, tudo isso daí. Então, é uma espécie de pagamento pelo uso do sistema de distribuição. Essa é a famosa TUSD. Né? E no caso do sistema de distribuição é a TUS de fio B, né? Porque existe a TUS de fio A, que é para o sistema de transmissão, que é para as redes de transmissão, que é para o caso dos clientes que, né, utilizam, grandes clientes que recebem energia em alta tensão. Vamos limitar aqui o escopo dessa aula para o grupo B. Beleza. Então, pode ser entendida pela utilização, como eu expliquei, né, para os clientes de geração distribuída. Essa tarifa ela vai ser gradualmente aumentada a cada ano até chegar em 100%. Então, o que está acontecendo em 2023? 2023 vamos começar a ter essa cobrança da TUSD, né, que é uma espécie de pagamento de remuneração pelo uso da rede de distribuição, só que a gente vai pagar 15% da tarifa cheia, apenas 15%, ok? E isso daí, então, vai sendo aumentado gradualmente até chegar em 2029, quando
se pagará 100% da tarifa cheia. Ou seja, é ruim, né, que você tenha que pagar esses 15% aí esse ano. Ano passado não tinha que pagar, só que é melhor do que o ano que vem. No ano que vem isso vai aumentar para 30% e vai sendo aumentado gradualmente. Ok? Então, isso é um ponto que precisa ficar claro e um argumento de venda que ainda os sistemas de energia solar são bastante viáveis e ainda está se pagando apenas 15%. Para os que iniciarem em 2024, esse valor vai para 30%, 2025, então vai aumentando, tá? Então você pode também continuar utilizando esse argumento para venda, que esse ano vai ser melhor, ainda é melhor, uma situação melhor do que no ano que vem. Beleza, então entendido isso aqui, vamos analisar a seguinte situação. Será que essa taxa de sol realmente ela é ruim? Né? Ela é ruim para todo mundo? Deixa eu ver se eu troco aqui de lugar. Ela é ruim para todo mundo que tem um sistema de energia solar? E a gente vai ver, eu vou explicar para vocês aqui, que na verdade não é bem assim. Tá? Então, eu acredito que essa taxa essa taxa do sol, ela não é ruim para todo mundo. Por quê? Porque essa TUS de fio B, ela só é aplicada proporcionalmente à quantidade de energia que circula pela rede. Ou seja, você vai pagar 15% da tarifa de uso, que ela tem um valor estabelecido pela ANEEL para cada concessionária. Então, para cada estado que você está, para cada concessionária tem um valor de TUSE, e aí você vai pagar 15% desse valor. Beleza, só que ele é proporcional a quanto você circula da sua energia gerada pela rede da concessionária. Em outras palavras, se você gera durante o mês, por exemplo, 200 kWh, e todos esses 200 kWh eles são consumidos durante a geração, né, pela utilização do famoso fator de simultaneidade. Eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho também. Então, se todos esses 200 kWh são consumidos durante o momento que ele está sendo gerado, ele não vai circular pela rede. Você não vai precisar jogar ele para a rede para pegar ele num momento futuro, por exemplo, à noite. Se isso não vai acontecer, você não vai pagar a TUS de fio B. Você não vai pagar esses 15%. Ou seja, essa mudança que aconteceu, ela vai ser indiferente para um cliente que tem um fator de simultaneidade elevado, que use toda a energia que ele gera, ele use no mesmo momento da geração. Então vamos ver aqui, vamos relembrar aqui um pouquinho sobre o fator de simultaneidade. Eu posso então aqui, ó, deixa eu movimentar isso aqui. Eu posso fechar isso aqui. Eu posso falar o seguinte: só será tarifado com a taxa do sol, né, com esses 15% da TUS de fio B, a parte da geração que não for consumida simultaneamente. E aí eu coloquei aqui uma imagem como exemplo. Deixa eu ver se dá para a gente ver aqui. Eu tenho nesse exemplo aqui um cliente que tem geração direta, né, então a potência ativa que ele está gerando, e geração reversa. Consumo, né? Isso aqui é consumo direto e consumo reverso. O que é consumo direto? Consumo direto é o que ele está realmente consumindo, de fato, ele está usando, gastando lá. E consumo reverso é porque esse medidor aqui ele está medindo reversamente. Ele está, ao invés de estar consumindo, ele está injetando na rede. Então você pode entender aí o reverso como uma injeção de potência. Então o que acontece? É que no horário noturno, ó, aqui 18 horas até mais ou menos às 7 da manhã, ele tem consumo direto. Só que começou a gerar, né, a partir das 7, 8 horas da manhã aqui, passou a ter o consumo chamado consumo reverso, que você entende, como eu falei, você entende como uma injeção de potência na rede. Ou seja, o sistema fotovoltaico dele está injetando na rede. Então, toda essa parcela aqui, ó, ela vai ser tarifada com a TUSD de 15% do valor cheio. Certo? Por quê? Porque ele está usando a rede, ele está injetando na rede. Né? Eu posso também abrir aqui, né, essa medição real aqui acontecendo em tempo real. Eu tenho acesso aqui a esses dados aqui do cliente. Então, olha só,
essa potência aqui, ela começa a partir das 18 horas mais ou menos, aí a gente não tem mais praticamente nenhuma reversa, está mostrando aqui zero, eu vou percorrer aqui com o cursor, ó, e eu tenho potência de consumo direto, ou seja, que ele está realmente consumindo, a partir das 18 horas mais ou menos, um valorzinho aqui, tá? Já durante o dia, a partir das 6h55, né, 6, 7 horas, ele já começa a ter um valor de consumo reverso, ou seja, ele já está injetando na rede, tá? E aí a gente pode ver que aqui, né, durante os horários de maior irradiação aqui, meio-dia, 11 horas, praticamente ele não tem consumo, né, o consumo está zerado aqui, essa curvinha menor aqui, o consumo está zerado. Por quê? Porque ele está, tudo que ele está consumindo, né, localmente, ele usa a geração solar para compensar e ele ainda sobra, é o excedente, então ele ainda está mandando, por isso que aparece aqui reverso. Então tem esses valores aqui, ó, 50 kW, 40, 48, 49, esses valores aqui ele está injetando na rede. Então, sobre todos esses valores aqui, está incidindo a tarifa TUS de fio B, certo? Então, seguindo aqui, então a explicação é porque a cobrança ela ocorre, ela se dá em função do uso da rede da concessionária como um armazenador de energia, né? A rede ela é usada como uma bateria para uso futuro. Então é uma espécie de você não quer comprar o banco de baterias, não quer ter o seu banco de baterias, você aluga entre aspas aí a bateria da concessionária, a rede da concessionária como se fossem baterias. Então é uma forma de remunerar. Então isso para entender exatamente o que é essa taxa, né, do sol aí. A gente vê muita gente no mercado aí falando que a taxa é uma taxa arbitrária, uma taxa que não tem sentido, estão taxando o sol, que o sol deveria ser gratuito para todos, mas ela tem essa explicação técnica, tá? Só para que a gente entenda. Tem uma explicação técnica. Se não fosse a rede da concessionária, você não conseguiria armazenar essa energia para usar à noite, por exemplo, ok? E aí agora a gente vai entender assim como, né, cada cliente ele é diferente por causa do fator de simultaneidade. Existe um conceito chamado curva de carga e já falei em algumas aulas anteriores sobre isso, mas a curva de carga basicamente é durante que horário que o consumo está acontecendo. Então eu tenho aqui uma curva de carga. Vamos botar primeiramente essa curva de carga aqui comercial. Deixa eu aumentar aqui essa curva de carga comercial aqui. E aí a gente pode observar o seguinte: durante a noite, né, a madrugada, 1 hora da manhã, 2, 3, 4, até mais ou menos às 8 horas, o consumo está bem baixinho. Né? É um comércio, né? Não tem funcionário lá, tem praticamente poucos equipamentos funcionando. Aí os funcionários começam a chegar às 8, 9 horas, esse consumo de energia aumenta. Ele aumenta, depois no horário de almoço dá uma diminuída, depois aumenta de novo, se mantém elevado até, né, 19, 20, 21 horas. Isso aqui é uma curva de carga do consumidor comercial, é uma média, tá, gente? Não é de um consumidor, é uma média de vários. Então, alguns terminam às 18, alguns terminam às 19, outros terminam às 20, 21, etc. E a gente tem, então, também a curva de carga do consumidor residencial, que ele tem uma característica diferente. A característica dele é durante o dia, a noite, né, tá baixo aqui, aí as pessoas acordam, aumentam um pouquinho esse consumo aqui, depois pessoas saem para trabalhar, vão, né, para a escola, fazer suas atividades, esse consumo fica baixo e ao retornar à noite é que ocorre uma elevação novamente. Então essa característica aqui do consumidor residencial é de gastar mais energia, de precisar dessa energia mais durante a noite. Infelizmente, no horário que você não tem geração. Então, são perfis de consumo diferentes, ok? Então, entendido isso aqui, o que acontece em cada uma dessas situações? No consumidor comercial, eu tenho uma baixa incidência dessa
da tarifa de uso do sistema de distribuição, da TUS de fio B. Porque o cliente que possui uma curva com utilização preferencialmente durante o dia, ele praticamente não vai pagar essa taxa de sol, porque essa energia não vai circular pela rede. Ele não utiliza praticamente a rede da concessionária. Já no caso do consumidor residencial, ele precisa da rede da concessionária porque durante o dia que está gerando, ele não está usando, então ele tem que guardar essa energia, ele tem que injetar na rede. E ele precisa dela de novo à noite, ele precisa puxá-la de volta. E aí sim vai ser incidida em toda essa energia que circulou pela rede, né, vai ser incidida a taxa TUS de fios D. Ok? Deixa eu desligar aqui, porque a Siri fica ouvindo a gente, né? Deixa eu tirar o som aqui. Beleza, então, vamos lá. Eu acho que ela é acionada pelo meu OK. Agora eu desliguei. Então, seguindo aqui, por isso é que eu acredito que dependendo do perfil do cliente, então se for um cliente de perfil de utilização comercial, ele não vai ser afetado por essa mudança, por essa taxa do sol. Se for um cliente de perfil residencial, aí sim ele vai ser afetado e vai ter que começar a pagar isso incrementalmente. Então a gente já tem 2 aprendizados até agora, né? Um aqui, o ano de 2023 acrescentou essa TUS de fio B de 15%, que é pior do que o ano passado, 2022, mas é melhor do que o ano que vem, melhor do que 2024, que vai aumentar mais ainda. E segundo aprendizado é que essa TUS de fio B, essa taxa do sol, ela não é ruim para todo mundo, ela não afeta todo mundo. Tem os clientes com uma curva de carga, com um perfil que, devido ao fator de simultaneidade, eles não vão ser afetados por essa cobrança. Beleza, mas além disso, existe uma terceira coisa que a gente precisa, que a gente pode considerar, que é o seguinte, que existem alguns benefícios, né, a partir desse ano aqui. Então, nem tudo, né, é notícia ruim. Então, existe uma modificação no custo de disponibilidade e a gente já discutiu sobre isso também, eu já falei, já ensinei em algumas aulas anteriores. O custo de disponibilidade é uma tarifa que é cobrada, também conhecida como taxa mínima, né? E ela é cobrada, vou colocar aqui como exemplo, né, os clientes do grupo B, para ficar mais fácil, mais simples aqui, mais fácil de entender. Para clientes do grupo B, se é um cliente que recebe alimentação, né, recebe o padrão de alimentação lá com uma fase neutro, ele tem que pagar no mínimo 30 kWh por mês. Ok? Isso aqui tudo é mês, né? Barra mês. Se ele recebe 2 fases, 50 kWh, e se ele recebe 3 fases, 100 kWh mês. Beleza, então isso aí acho que é bem claro para todo mundo aí, né? Bem comum, bem típico, essa taxa mínima. Só que com a lei 14.300 houve uma mudança na interpretação e na forma de cobrança desse custo de disponibilidade. Ela veio corrigir uma distorção, uma arbitrariedade que acontecia, que era uma cobrança em duplicidade, né? Não sei se vocês lembram, e ainda está até acontecendo em algumas concessionárias que não se adaptaram ainda. Mas a questão antes o cliente tinha que projetar o gerador solar dele para gerar uma quantidade de energia menos o custo de disponibilidade. Por quê? Porque se ele gerasse um total cheio do que o cliente consumiu, ele ainda assim tinha que pagar o custo de disponibilidade e ainda era descontado do que ele gerou, né? A gente vai ver depois uns exemplos aqui, né? Então vamos botar aqui, ó, antes da lei. O cliente, por exemplo, vamos botar um cliente trifásico, né? Aquele que tem um custo de disponibilidade de 100 kWh. Esse cliente gerou 750 kWh e consumiu 750 também, tá? Vamos para simplificar. Gerou a mesma coisa que ele consumiu. Antes ele tinha que pagar um custo de disponibilidade referente a 100 kWh e acabou, ele tinha que pagar, mesmo tendo gerado os 750. Então, se ele gerasse 700,
ele ainda tinha que pagar os 100 kWh. Se ele gerasse 650, 600, ele ainda tinha que pagar. Então, tanto faz. Então, ele deveria dimensionar o gerador dele para gerar 650 apenas, porque todos os excedentes, todo o a mais, né, ia ser perdido ali, porque você sempre tinha que pagar o custo de disponibilidade. Isso era uma cobrança em duplicidade, porque além de pagar, você não recebia isso como crédito, né? Vamos supor que você recebeu 750, que você gerou 750, você tinha que pagar ainda 100 kWh. Com a promulgação da Lei 14.300, acabou essa cobrança em duplicidade. Então, o que existe são agora duas categorias de clientes. Os clientes que são chamados de clientes com direito adquirido e os clientes sem direito adquirido. O que é cada uma delas? Com direito adquirido foram os clientes que instalaram seu sistema antes de 6 de janeiro de 2023. Considera-se que eles têm um direito adquirido. E após 6 de janeiro de 2023, são chamados clientes sem direito adquirido. Então, com o direito adquirido, eles também não vão pagar mais em duplicidade, né? Isso aí foi corrigido, porém, eles ainda têm que pagar o custo de disponibilidade. Só que esse custo de disponibilidade não é mais descontado da energia gerada que é injetada na rede. Ou seja, o cliente ainda paga essa taxa mínima, mas ele não perde aqueles quilowatt-hora, né, correspondentes em geração. Eles vão retornar como crédito. O valor pago é convertido em crédito de energia. Já para os clientes, né, que instalaram após janeiro de 2023, eles agora, toda energia gerada pode ser utilizada para abatimento desse custo. Ou seja, pode ser que ele não tenha que pagar essa famosa taxa mínima. Ou seja, ele pode usar seu gerador solar para pagar toda essa taxa mínima, realmente para abater completamente todo o pagamento disso aí. Então, como exemplo aqui, eu coloquei, antes da lei, né, o cliente gerou 750, consumiu 750, ele ainda tinha que pagar 100 kWh. Depois da lei, o cliente com direito adquirido, né, quem instalou antes de janeiro de 23, se ele gerou 750 e consumiu 750, ele ainda tem que pagar o custo de disponibilidade. Porém, ele só vai compensar 650 e ele fica com crédito de 100 kWh para uso futuro. Então, melhorou nesse sentido. Ele agora tem direito a esses 100 kWh em energia. Ele tem que pagar, mas ele tem direito ao crédito em energia. Já os clientes sem direito adquirido, ou seja, após janeiro, eles, na mesma situação, gerou 750, consumiu 750, ainda não tem que pagar o custo de energia. Agora, eles podem ser que ele não tenha que pagar o custo de energia. Nesse caso aqui, ele não tem que pagar o custo de disponibilidade, né, custo de disponibilidade, melhor dizendo. Significa que ele pode compensar tudo que ele consumiu, ou seja, o seu sistema fotovoltaico, ele pode ser dimensionado para gerar realmente tudo que ele consome e ele não precisa pagar esse custo de disponibilidade. Okay? Ele só vai precisar pagar o custo de disponibilidade se ele consumir menos do que esse valor mínimo. Então, esse é um grande benefício que aconteceu a partir, né, da promulgação dessa lei. Então, como conclusão, o que a gente pode afirmar? Nem todo cliente sofrerá com a taxação do sol, como a gente viu aí na aula de hoje. Algumas situações ficarão até mais viáveis por causa desse benefício extra que evitou a cobrança do custo de disponibilidade em duplicidade. E a gente pode tirar isso como conclusão que não existe uma fórmula mágica, né? Não existe um número mágico, né? Isso torna os projetos mais complexos de serem elaborados. Porém, os estudos técnicos, técnico e financeiro, né, eles têm que ser indispensáveis. Então, cada vez menos você vai poder fazer um projeto de energia solar, fazer um dimensionamento, só com o uso de uma planilha, com o uso de fazer algumas continhas ali. Você vai precisar realmente conhecer profundamente como é que isso está acontecendo, como é que é a característica do cliente. Isso faz com que os projetos fiquem mais técnicos e o mercado se qualifique mais. É o mercado se profissionalizando cada vez mais.
Então, como reflexão final, né, a dica que eu dou é que os profissionais hoje devem procurar estar sempre se atualizando e se capacitando com a mais alta qualidade possível. Tá o tempo todo antenado nas novidades e nas novas tendências e via software, via novos equipamentos mais eficientes, novas metodologias de projeto de cálculo, né? Se beneficiar de dados meteorológicos, de previsão de tempo mais precisos. Então, tudo isso vai fazendo com que os projetos fiquem mais sofisticados, mais precisos e o mercado mais qualificado. Beleza, galera? E aí, pessoal, então esse foi o conteúdo da aula de hoje. Espero que ele tenha te ajudado, tenha feito sentido, tenha trazido, agregado valor para você que já atua no setor fotovoltaico, que é um entusiasta do setor, que quer entrar no setor ou que está estudando, né? Que é um aluno aí com centenas, milhares de alunos que eu tenho aí nos cursos de engenharia, nos cursos técnicos aí pelo Brasil. Se você, então, se identificou com esse conteúdo, se ele fez sentido para você, eu te peço que nos ajude a continuar produzindo esse material. Ou seja, basta que você se inscreva aqui no canal, que você curta esse vídeo, que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas que podem se beneficiar também. Combinado assim? Fechado? Então, beleza. Um abraço aí, até a próxima semana. Valeu!